Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 2º Nef, capítulo 31, do versículo 15 ao versículo 21. Apenas 7 versículos hoje. Aliás, a designação dessa semana são 3 capítulos e os capítulos são extremamente curtos, né? O capítulo maior é esse aqui, que tem 21 versículos. O outro capítulo que nós vamos estudar tem 9, o outro tem 15, então são capítulos extremamente curtos. Eu gosto quando a designação da semana eles trazem poucos capítulos, poucos versículos. Isso permite com que eu mergulhe mais a fundo, né, na escritura, em cada versículo, tentando perceber o que é que Nef estava colocando ali, o que Deus ele disse a Nef para que nós possamos entender. Então eu gosto muito quando é pouca designação. Quando é muitos capítulos, né, eu fico muito perdido. Aí agora, o que eu vou compartilhar? Eu gosto quando é pouco, como essa semana. Então vamos começar aqui o nosso estudo em 2º Nef, capítulo 31, o versículo 15. Versículo 15 diz assim: Ouvi a voz do Pai dizendo, sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Não sei se você já observou, né, tanto no livro de 1º Nef, no livro de 2º Nef, Nef, ele consegue distinguir quando é o pai que está falando, quando é o filho que está falando e quando é o Espírito que está falando, né, o Espírito Santo. E eu acho isso incrível, né, ele saber essa diferenciação. Não somente na colocação das palavras, como aqui, né, fica fácil de identificar, porque o pai está prestando testemunho do filho, quando o filho está falando de si mesmo, que ele é o caminho, ou quando o Espírito Santo está ensinando algo. Mas eu acho interessante que ele, é como se Nef ele conhecesse tão bem ao Senhor, ele está tão familiarizado ao se comunicar com o céu, né, que ele consegue identificar a voz, né, de quem é o Pai, de quem é o Filho, e quando é o Espírito Santo que fala, ele consegue identificar. Tal como eu consigo identificar, mesmo que eu não esteja olhando, né, a voz da minha filha e a voz da minha esposa. Se elas estiverem atrás de mim e uma falar, eu vou saber qual delas está falando, pelo tom da voz dela. Assim, Nef está tão familiarizado com comunicar-se com o Senhor que ele sabe exatamente quem está falando, quando é o Pai, quando é o Filho, quando é o Espírito Santo. Eu acho isso incrível. Eu não somente sei também quando é a voz da minha filha ou a voz da minha esposa, saber distinguir a voz da Vanessa e a voz da Carol, como também eu sei como elas pensam, né? Se alguém pudesse falar assim a frase, ó, quem disse essa frase? Sua esposa ou sua filha? Né? Pela maneira que eu conheço elas, eu falei, essa frase é da Vanessa, essa frase é da Carol. Eu saberia distinguir. E aqui o Neferi tem, né, esse conhecimento, né? Ele consegue distinguir a voz do pai e do filho aqui, tá bom? O pensamento do pai e do filho são o mesmo, né? Eles pensam igual, né? Estão todos no mesmo propósito aqui, tá? O pai, o filho e o Espírito Santo. Mas eu achei interessante, né, que às vezes eu devo confessar que eu estou muito longe desse distinguir a voz do céu, porque às vezes eu penso quando recebo uma revelação, será que isso é coisa da minha cabeça ou foi realmente uma revelação, né? Às vezes a gente se pega nisso, né? Porque a gente quer tanto uma coisa, a gente deseja tanto que quando a gente ora buscando aquilo, a gente tem medo de nossos pensamentos influenciar na resposta. É como se nós orássemos já sabendo a resposta, né? Ou querendo tanto aquilo, já que, né? É como uma pessoa, né, que está apaixonado. Aí ele vai até o templo e pergunta, né, se ele deve se casar com aquela pessoa. Talvez o sentimento de paixão que ele tem pelaquela pessoa interfira em ele receber uma revelação, se realmente essa é a pessoa que ele deve se casar, tá bom? Vamos continuar aqui, né? Então, Nef, ele distingue, né, a voz do pai, a voz do filho aqui. Também, aqui falou assim, a gente viu que o Pai Celestial, né, ele havia falado aqui. Sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. As palavras do amado aqui, né, é do filho, né, o filho amado. E veja que ele está prestando testemunho do filho. Olha, tudo o que meu filho ensinou é verdadeiro e fiel.
eles concordam em todas as coisas, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, eles são um em pensamento, em propósito para nos salvar. Bom, então, já que ele disse aqui, né, que as palavras do Filho são, do seu Filho amado, são verdadeiras e fiéis, quais foram as palavras, né, que Cristo disse antes, né, para que nós possamos cair dentro do contexto das Escrituras, para a gente entender do que ele está falando. Bom, o que Cristo tinha falado antes, né, ele estava, eu acredito que Nefe estava registrando as coisas, escrevendo um registro para nós, e aí veio a voz do filho falando para ele, e depois veio a voz do pai, eu imagino dessa maneira. E o filho, né, Jesus Cristo, disse sobre o batismo. Aquele que for batizado deveria seguir a ele. Então, ele falou sobre o batismo, fazer convênio com ele. E também o filho falou, né, dizendo que, lá no versículo 14, se eu não me engano, que aquele que se desviar totalmente após ter feito o convênio com o Senhor, era melhor não ter feito o convênio com ele, tá bom? Porque o estado se torna pior, né? Quando a pessoa abandona o evangelho depois de ter feito o convênio com o Senhor. Então essas são as duas coisas, né, que eu posso identificar que ele está falando aqui, tá bom? Bom, então aqui no versículo, ainda no versículo 15, após dizer, né, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis, quem perseverar até o fim será salvo. Então ele fala, quem perseverar até o fim será salvo. Cristo ele falou sobre entrar por meio das águas, né? Entrar por convênio, ou seja, fazer convênio com Deus, e ele falou sobre não sair do convênio. Então aqui o Pai fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu separei aqui duas escrituras, uma no Velho Testamento, uma no Novo, sobre perseverar. Aqui em Josué capítulo 14, versículo 14, tem uma parte que diz, porquanto perseverará em seguir ao Senhor Deus de Israel, né? Ou seja, perseverar em seguir o Deus de Israel. E em Marcos 13, o próprio Salvador Jesus Cristo, ele pronuncia dizendo, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então essa palavra perseverar me chamou a atenção, tá bom? Eu peguei ela tanto no grego como no hebraico aqui para saber a definição. O que significa a palavra perseverar? Então aqui nesse versículo ele falou, né? As palavras são verdadeiras e fiéis. Quem perseverar até o fim será salvo. Então o que é perseverar? Bom, eu tenho uma definição do que é perseverar que eu gosto bastante. Para mim, perseverar significa fazer de novo. Hoje nós estamos estudando as Escrituras e amanhã nós vamos fazer de novo. E depois de amanhã vamos fazer de novo. E se nós deixarmos de estudar, basta a gente voltar a começar a estudar de novo, fazer de novo. Então eu gosto da palavra perseverar, uma definição que eu gosto é fazer de novo. Tá bom? Então isso para mim é perseverar até o fim. Cada dia fazer, tá bom? Aqui tanto no grego como no hebraico, né? A palavra no hebraico, né? Significa aqui, ó, ficar firme, persistir ou permanecer. Então faz muito sentido após as palavras de Cristo dizer para as pessoas serem batizadas, seguir a Ele, guardar os mandamentos de Deus, né? E depois ele ensina que não deveriam sair, né? Ou seja, abandonar após ter conhecido, após ter feito convênio com o Senhor. Então faz muito sentido essa palavra perseverar, a gente colocar aqui como permanecer, né? Então seria como se o Pai estivesse dizendo, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. Aqueles que permanecer serão salvos. Permanecer no Evangelho, né? E é disso que está falando aqui. Eu gostei dessa definição. No grego também aparece a palavra aqui ficar. Ou seja, fez convênio com o Senhor, entrou para a igreja, fica. Esse é o sentido aqui, permanece, né? Ou seja, outra definição no grego também seria não retirar-se ou fugir. Fugir daquele compromisso que nós fizemos de guardar os mandamentos, de permanecer. E aqui fala sobre manter-se firme na fé em Jesus Cristo. Isso é perseverar até o fim. Vamos lá para o versículo 16, tá bom? Que diz assim, agora, meus amados irmãos, sei por isso que a menos que o homem persevere até o fim, ou seja, eu sei que a menos que nós vamos permanecer, né, no Evangelho, seguindo o exemplo do seu filho,
do Filho de Deus vivo, não poderá ser salvo. Ou seja, se nós não permanecermos em Cristo, não permanecermos no Evangelho, nós não poderemos ser salvos, tá bom? Então ele coloca aqui, a menos que o homem persevere até o fim, a menos que nós permaneçamos, né? Agora, claro, só permanecer na igreja? Não, ele completa aqui, permanecer, perseverar, seguindo o exemplo do Deus vivo, né? Do Filho do Deus vivo. Então não é só permanecer na igreja. Eu batizei, ele vai falar sobre isso aqui, né? Aliás, esse capítulo aqui, do versículo 15 para baixo, se você ler trocando a palavra de perseverar pela palavra permanecer, vai fazer muito sentido para nós, tá bom? Então nós devemos permanecer. E aqui no versículo fala sobre permanecer e seguir o exemplo. Não basta apenas permanecer na igreja. Ele vai falar aqui, não é só agora tá tudo pronto, né? Já fui batizado, estou na igreja. Não. Eu tenho que seguir o exemplo de Jesus Cristo, fazer as coisas que ele mostrou, né? Que Nefe mostrou que ele fez, né? Que Jesus Cristo fez, tá bom? Vamos ver aqui. Versículo 17. Portanto, fazeis as coisas que eu vos disse ter visto, vosso Redentor, Senhor e Redentor fazei. Porque por essa razão me foram mostradas, para que possais conhecer a porta pela qual deveis entrar. Porque a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo com água. Venha então a remissão de vossos pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo. Então, quando ele fala que por essa razão me foram mostradas, eu fiquei imaginando o registro nas Escrituras, tudo que foi registrado sobre o que Jesus Cristo fez. Qual que é o propósito, né, de ter esse registro? É para que nós possamos seguir a Jesus Cristo, saber como ele agiu em cada situação, para que eu possa agir de igual maneira, né? E se eu me encontrar em algumas situações, eu posso me perguntar, o que Jesus Cristo faria nessa situação, né? Eu creio também que Jesus Cristo não se colocaria em tais certas circunstâncias que nós nos colocamos, né? Mas, dado-se a pior da hipótese aí, ainda assim devemos fazer essa pergunta, né? O que Jesus Cristo faria nesse momento? O que Jesus Cristo faria em meu lugar? Tá bom? Então, usando esse tipo de pergunta, a gente vai direcionando nossa vida aqui. Então, o motivo dessas coisas terem sido mostradas é ter um registro para que nós possamos seguir a Jesus Cristo, saber o que ele fez e fazer igual. Versículo 18 aqui, né, significando aqui após o batismo, após a pessoa ter sido batizada, entrar na igreja, agora está pronto, tudo pronto, né? Ele diz assim, e estareis então no caminho, estreito e apertado que conduz à vida eterna. Então, após termos batizado, entrado nesse caminho, é a porta, o batismo é a porta. Quando a gente é batizado, a gente está no caminho do Senhor. Então, após, né, nós termos entrado nesse caminho, estreito e apertado que conduz à vida eterna, sim, havereis entrado pela porta, havereis procedido segundo os mandamentos do Pai e do Filho, e haveis recebido o Espírito, que dá testemunho do Pai e do Filho, e em cumprimento à promessa que vos fez, de que se entrasse pelo caminho recebereis. Aqui, né, falando sobre o cumprimento ao receber o batismo. É uma promessa que aqueles que recebessem o batismo também receberiam o Espírito Santo, receberia a companhia do Espírito Santo constante ali, tá bom? Isso é outra ordenança, né? O batismo no fogo, o batismo no Espírito Santo é uma outra ordenança, mas ela vem com uma promessa de o Espírito Santo permanecer conosco para nos guiar nossa vida aqui, tá bom? Vamos lá. Versículo 19, né? Então, após ter sido batizado, recebido o Espírito Santo, e agora, o que eu faço, né? Tá pronto agora, né? O versículo 19 diz assim, e agora, meus amados irmãos, depois de haverdes entrado neste caminho estreito e apertado, eu perguntaria se tudo terá sido feito. Eis que vos digo não. Ele mesmo responde, né? Ele pergunta, depois de ter sido batizado, entrado na igreja, está tudo feito agora, né? Ele mesmo responde, eis que vos digo não. Porque não haveis chegado a este ponto, a não ser se fosse pela palavra de Cristo, com fé inabalável nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Então, ele fala que nós não teríamos chegado ao ponto de ser batizados se não fosse pela palavra de Cristo.
ou até mesmo de perseverar até o fim, de continuar no Evangelho, se não for pela palavra de Cristo. Então aí a importância de nós termos as palavras de Cristo, estudar elas diariamente, constantemente, para que nós possamos permanecer firme. Outra coisa também que ele falou é com fé inabalável nele, confiar, ter fé em Jesus Cristo. Se eu continuo tendo minha fé ativa em Jesus Cristo, eu vou permanecer no Evangelho. E aí ele termina, né, o versículo dizendo, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Eu não posso confiar nas minhas obras, eu faço isso e isso de bom, então eu vou ser salvo. Não, é confiar no Senhor Jesus Cristo. É por mérito dele, pela expiação que ele fez, que nós somos salvos, por meio da graça do nosso Senhor, tá bom? E é justamente a graça que nos capacita para sermos pessoas melhores. É um poder que vem a nós para nos ajudar a melhorar. Vamos lá, o versículo 20 aqui é um versículo muito conhecido, né? Então diz assim, o que nós devemos fazer, né? Após o batismo. O versículo 20 diz assim: deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com as palavras de Cristo, e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Eu gosto muito desse versículo de fazer uma aplicação nele, tá bom? Então, aqui, colocando a palavra perseverar até o fim, eu gostaria de colocar a palavra, incluir uma palavra nesse versículo aqui, tá bom? Em algumas partes eu vou colocar a palavra quase, tá bom? Então não é perseverar, é quase perseverar. O que aconteceria nesse versículo se a palavra quase estivesse inserida nela, tá bom? Então eu vou ler acrescentando essa palavra quase aqui. Vamos ver como o versículo fica aqui. Deveis, pois, quase prosseguirdes com firmeza em Cristo, tendo quase um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, quase vos banqueteando-vos com as palavras de Cristo, e quase perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, quase tereis vida eterna. É interessante como terminaria o versículo. Se nós só quase, então a gente quase vai conseguir o reino celestial, a gente quase vai ter a vida eterna. E não é isso que nós queremos, um quase, né? Aqui tem uma frase que diz, né? Nadar, nadar, nadar e morrer na beira da praia, né? Ou seja, uma pessoa atravessa o oceano todo nadando com dificuldade, várias dificuldades que vêm sobre a vida, e aí chega no final da vida, ela desiste. Simplesmente desiste. Não quero ir mais para a igreja, não quero mais seguir, né? Não quero saber, né? A pessoa se revolta. Por quê? Porque não se banqueteia com as palavras de Cristo. Ela abandona, né, a fé. Ela abandona o que realmente nos fortalece, tá bom? As escrituras. Então isso faz com que as pessoas abandonem. Então isso é nadar, nadar, nadar e morrer na beira da praia. Ou seja, quase conseguir a vida eterna. Finalizo aqui o último versículo, versículo 21, para finalizar o nosso estudo de hoje e fecho o capítulo, né? O versículo 21 diz assim: e agora, meus amados irmãos, eis que este é o caminho, e não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. E agora, eis que esta é a doutrina de Cristo, e a única verdadeira doutrina do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que são um Deus sem fim. Amém. Então, aqui mostra, né, que não há outro caminho, não há qualquer outro caminho a não ser Jesus Cristo pelo qual a gente possa ser salvo. Essa é a doutrina de Cristo. Seguir a Ele, guardar os mandamentos, fazer convênio com Ele por meio do batismo, não tem outro caminho. É Cristo que nos salva, é Cristo que paga pelos nossos pecados. Então, eu finalizo com essa mensagem, tá bom? Com esse versículo, o estudo de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.